Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo de forração de bolo, né? Porque eu tenho feito bastante bolo e as meninas têm pedido bastante. Aí eu vou fazer para poder mostrar como que eu faço a forração dos meus bolos, tá? Vou ajeitar a câmera aqui para poder começar. Então, gente, eu já ajeitei aqui, vocês não repararam a bagunça ali não, tá? Então, vou pegar aqui... O desmoldante que eu uso é desengripante, tá? Esse eu aprendi vendo um vídeo da Karine Alves, da Arte da Capa. Espirro no local que eu vou abrir a massa, tá? Tiro o excesso pra não ficar a massa escorregando. Aí, vou pegar aqui, ó, já tem um quilo de massa tingida e sovada, tá? Que eu acabei de sovar agora. No caso, o bolo que eu vou fazer é na cor marfim, tá? A massa já tá sovada, bem tingida, tá? Porque bolo geralmente fica com... Se você deixar ela sem tingir direito, ela fica meio manchada. Então, fica feio. O legal é ficar bem uniforme. Abre um pouquinho na mão assim, pra não precisar fazer tanta força, né? Eu tenho aqui o cilindro, mas hoje eu não vou usar cilindro, eu vou usar a mão, porque nem todo mundo tem cilindro, né? Tem aqui o rolo de abrir massa, o bastão, e abrir ela em movimento circular, porque primeiro eu vou forrar a base de cima, tá? Tô abrindo aqui mais ou menos 1 quilo, ó. Levanto, vou abrindo ele no movimento circular. Vai só girando pra não colar tanto na mesa, tá? E vai abrindo ela. Se quiser passar mais um pouquinho desmoldante, pode passar. Volta com ela pra cá. Vai abrindo. Tem uns anéisinhos que a gente usa no finalzinho aqui, na extremidade do rolo, que ele deixa na mesma espessura, tá? Mas eu não costumo usar aquilo, não. Tá? Eu aliso o meu bolo na base mesmo. Abro aqui, nunca tive problema dele ficar tamanho diferente, não. Espessura diferente, não. Pelo menos os meus bolos não tem esse problema. Vai virando. Eu não tô pegando aqui na beirada, porque como esse rolo é muito grande, ele pode fazer curva e ficar com o ovo no meio da massa. Por isso que eu apoio no meio, assim, pra poder ele fazer bastante peso na hora de abrir a massa no meio. Porque senão as extremidades acabam ficando mais fininhas mesmo do que o centro da massa que a gente abriu. Na hora de descola da mesa. Tá vendo? E vamos abrir. Aqui, ó, ela já tá aberta numa circunferência que vai pegar toda a base que eu vou usar. Eu separei aqui a base de tamanho 20 por 10. Ela é 20 de diâmetro por 10 centímetros de altura, tá? Vou medir ela aqui no centro, ó. Vai dar direitinho as beiradas. Se conseguir que fique maior, melhor ainda. Pra quem não tem prática, quanto maior abrir, mais fácil pra cobrir,
tá? Então, eu não vou colocar a massa nesse lado aqui que eu abri, tá? Que eu passei o rolo. Vou colocar a massa por cima desse da base do outro lado. O que eu faço? Eu venho com uma folha de EVA, porque se eu pegar aqui na massa, vai marcar os meus dedos na hora que eu apoiar. Então, eu não quero que ela fique marcada, porque senão depois eu vou ter muito trabalho pra ficar alisando o bolo, tá? Eu venho, ó, apoio o EVA aqui e venho puxando a massa. Eu trago a massa toda pra cima do EVA. Tá vendo, ó? Esse lado aqui é o lado que tava apoiado na mesa. Nem toda a superfície é lisinha da mesa, né? A minha aqui usa aquele plástico transparente que a gente usa por cima de toalha de mesa, né? De pano. Aí eu venho aqui, dou mais uma esticadinha. Tá vendo? Em cima do EVA. Ele vai ficar com o outro lado mais lisinho. Eu vou querer o outro lado pra fora, não vou querer esse. Daqui é o lado que eu vou colar no isopor. O meu isopor já tá com as extremidades lixadas, tá? Ó, as bases dele já estão lixadinhas pra ficar redondinha, porque eu não gosto que fique essa quina, eu acho feio, tá? Ó, lixado. E passei cola, tá? A cola secou, não tem problema secar. Agora eu vou virar ele. Por que eu vou virar ele e colocar na massa? Não vou jogar a massa por cima dele. Porque na hora de você jogar, ele pode dar ar. E aí dá bolha. Aí, como já tá com cola no isopor, você vai ter que ficar descolando, aí corre o risco de machucar a massa e ficar marcada. E você vai perder tempo alisando depois, tá? E eu não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo, então eu vou fazer isso, ó. Vou pôr a minha base aqui, de cabeça pra baixo, tá? E agora eu vou virar. Pra mim poder alisar os cantos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o apoio de uma lata. Uma lata de leite, né, de leite ninho, dessas outras que seja menor do que a base pra não encostar. Se caso eu precisar de massa, não vou perder ela. O que eu faço? Eu vou pegar aqui embaixo agora, vou apoiar, ó, embaixo do EVA, meu braço tá embaixo do EVA, tá? A massa dobrou. E vou virar, ó. Como se eu fosse virar um pudim. Ele vai ficar assim. O que eu vou fazer? Vou vir aqui agora, apoiar a minha base em cima da lata e vou dar uma esticadinha com a mão aqui nessa parte, ó. Eu gosto também de não apoiar a mão aqui, porque senão vai marcar. O que eu faço? Eu pego um pedacinho, um outro pedacinho de EVA, tá? Venho, coloco aqui em cima pra me poder apoiar a minha mão pra não marcar o bolo. Então, daqui, ó, eu já vou alisando. Estico pra baixo pra sair essa prega da massa, né? Que fica uma preguinha igual de saia. E vou alisando. Tem um alisador também, de bolo. Esse aqui, ó. Mas eu não ligo muito de usar, não. Só no caso, assim, quando minha mão tá com cola, né? Que eu faço outras coisas, aí tá arranhando a massa. Aí eu uso. Mas, do contrário, eu uso a mão mesmo pra alisar. Tá? Ó. E vou alisando. Ela vai descendo. Já saiu as preguinhas todas. O que eu vou fazer agora? Tiro o EVA. Aqui em cima tá lisinho. Tá? Vou tirar o excesso de massa aqui embaixo. Essa massa, esse excesso de massa que fica aqui, ele já vai pesando. Então, ele ajuda a esticar a massa, aquelas preguinhas que fica aqui do lado. Então, ele já vai pesando e vai descendo. Isso já ajuda bastante. Ó. Vamos rodando, tirando todo o excesso de massa que ficou aqui na base do bolo. Tá? Tirei e deixei mais ou menos 1 centímetro. O que sobrou de massa a gente vai separar, bota no saquinho pra não ressecar, né? Porque calor que tá demais, então tô tendo que economizar, né, gente? Porque a massa tá cara. Se você achar que tem necessidade, vem aqui, ó, apoia o EVA aqui em cima pra não marcar com os dedos e
passo o alisador, tá? Eu não vejo necessidade porque ele já fica bem lisinho, tá? Então, aqui eu venho com ele, tiro da lata e vou virar novamente igual um pudim em cima do outro EVA. Ó. Aí, aqui, eu já tenho ele. O que eu vou fazer? Pra me colar essas bases, geralmente eu não passo cola aqui embaixo quando eu deixo pra secar. Eu deixo pra passar na hora, assim. O legal é que a gente passe antes e deixe secar, né? Porque a cola fica úmida e quando você puxa o biscuit, a massa, ele escorrega e rasga, né? Com muita facilidade. Dobra, né? Pra dentro. E vem com o rolinho de massa. Tirar, ó, rasgou um pouquinho aqui. Mas não pegou na beirada. Tirar esse relevo, né? Porque aí quando você encaixar em cima da outra base do bolo, não vai ficar aquela parte alta, né? Apesar da gente fazer acabamento. Ó. Vem passando, rodando, sempre puxando a massa pra dentro, tá? Ó. Então aqui, ó, vou virar novamente, eu já tenho a primeira base já coberta. Tá vendo como é que ela fica lisinha? Ela ainda parece assim, as imperfeições do isopor. Só que o que acontece? Quando essa massa secar, ela vai retrair, ela vai esticar. Então, ela vai ficar lisinha. A marcação que tem aqui, é só do isopor, é muito pouca, tá? Ela fica aqui com mais ou menos uns 3 milímetros de espessura, essa massa. Não fica com mais do que isso, não, tá? E, ó, super lisinha, não tem marcação nenhuma de dedo, tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver as marcações do isopor. Mas isso tudo some quando o isopor, quando a massa seca, tá? Eu vou apoiar ela ali e vou abrir a outra massa pra gente cobrir a base maior, tá? Vou deixar ela aqui pra poder tá secando. Não pode sobrepor um bolo, uma base em cima da outra quando ainda tá molhada, porque ela vai secar, vai retrair, vai puxar e vai rachar o bolo, tá? Agora a gente vai usar a massa pra cobrir uma base de 30 por 10, tá? O modo de cobrir essa é diferente. Então, eu com quase 1 quilo, quer dizer, abri 1 quilo pra cobrir aquela lá. Só que, na verdade, eu não usei 1 quilo. Vou pesar pra vocês verem quanto que mais ou menos eu usei pra poder cobrir aquela base lá, né? Tirando o que sobrou. Sobrou isso aqui. Então, ó, tinha 918 gramas naquela. Sobrou 566 gramas. Então, praticamente, quase 400, não chegou a 400 gramas. 300 e poucas gramas que eu usei pra cobrir aquela base ali, tá? 20 por 10. Agora, eu vou pegar esse pedacinho que sobrou, vou sovar, misturar com outro pedacinho que eu tenho aqui, também já estava sovado, tá? Vou sovar mais uma vez, porque a gente sabe que massa, mesmo que a gente tenha acabado de sovar, o bom é a gente sovar de novo antes de usar, tá? Deve ter mais ou menos uns 10 minutos que eu sovei essa massa, que eu tava tingindo ela e sovei. Mas eu gosto de sovar de novo, pra não dar bolha, não dar rachadura, né? A massa ficar bem úmida, boa de trabalhar. Agora, o que a gente vai fazer? Pra forrar aquela base de 30 por 10, como eu vou sobrepor uma, né? Colocar uma sobre a outra, eu não vou precisar forrar o meio. Então, o que a gente vai fazer? Forrar somente as laterais. Eu já sei que a base que eu vou usar nessa daqui, essa aqui é uma base de 30. A próxima vai ser de 25. Então, eu vou ficar com mais ou menos uns 2,5 centímetros aqui e uns 2,5 aqui. Então, eu vou cobrir mais ou menos uns 3 a 4 centímetros pra dentro, tá? Aqui na parte de cima. Então, eu vou fazer o quê? Vou aqui, ó, mais uma vez, lubrificar a mesa, tá? Quem não tem esse desengripante, esse vende na Casa de Material de Construção, pode usar óleo de bebê, pode usar aquele olhinho mágico que tem lá na loja da Bia, pode usar qualquer coisa que deixa a sua superfície lubrificada para não grudar, tá?
Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a massa que eu tinha, vou fazer um rolinho, né? Ó, a minha base é de 10, abri mais ou menos uns 8 centímetros aqui. Vou fazer uma pressão com a mão pra ela ficar um pouco mais fininha, tá? Sempre pros lados primeiro, tá? Nunca no comprimento. O comprimento a gente vai abrir no rolo. Ó. Abrir ela aqui na largura, que ela já vai esticar um pouquinho mais quando a gente abrir. E vou fazer o seguinte, pegar o meu rolo e vou fazer pressão pras pontas agora. E vamos embora, vamos abrir. Gosto de ficar descolando. Vou virar ela pro outro lado. Gosto de descolar pra gente não ter que fazer tanta força e a massa não ficar grudando na mesa, tá? Ó. E vamos abrindo. Tá vendo como é que ela vai abrindo mais na largura? Vou passando pra cá, porque a minha mesa aqui, o meu espaço aqui tá pequeno. Ó. Tem que fazer força, gente. Tem que ter força no muque. A gente acaba malhando o braço, né? Biscoiteira acaba tendo o braço malhado. De tanto que sova a massa. Gosto de descolar. Venho aqui, passo mais uma vez, pra poder tirar aquelas ondinhas. Ó. Descolo. Então, aqui, eu já tenho a minha massa esticada, mais ou menos no tamanho, no comprimento que eu quero, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu gosto de virar ela sobre o EVA, tá? Conforme eu fiz com a outra. A mesma forma que eu fiz aquela, eu vou fazer desse jeito. Eu quero usar esse lado que eu passei o rolo, tá? Pra poder forrar a massa. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Quem quiser pôr um outro EVA na parte de cá, pode pôr. Eu não coloco não, tá? Só se houver muita necessidade. Venho aqui, já tiro o excesso do que eu não vou usar, que eu já sei que essa parte aqui não vai dar pra me utilizar. Então, eu ficar levantando massa à toa, né? Vou vir aqui, ó, apoio e vou virando ela no EVA. Posso colocar o EVA em cima de qualquer lugar. Ó, que não vai marcar a minha massa, tá? Ó, aqui ele veio, o EVA veio parar em cima do cilindro, mas não tem importância. Vou vir aqui, ui, acabou caindo minha massa. Tá vendo, ó? Igual aquelas massas de pão que a gente compra, né? Que a gente vê o padeiro fazendo, estica. Ó. Aquela parte lá eu não vou usar mesmo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Pegar essa parte aqui, que eu já tirei o excesso, tá? Vou vir com a minha base e vou deixar mais ou menos um dedo pra baixo aqui. E o que sobrar a parte maior pra cima. Por quê? Porque aqui eu só preciso cobrir meio centímetro ou 1 centímetro, entendeu? E aqui que eu preciso cobrir a parte maior, tá? Então, eu vou botar bem rentinho no comecinho aqui. Tá vendo, ó? Aqui ela tá sobrando só um pouquinho, aqui ela tá sobrando mais. Ó, vou apoiando. Chego aqui. Cadê meu rolinho, gente? Perdi meu rolinho menor. Uma mesa tão grande dessa e eu consegui perder o meu outro rolinho, achei.
venho aqui e já tiro esse relevo que ficou aqui do início da massa, ó. Já passo nele no isopor pra poder ele ficar bem lisinho, tá? E venho e continuo enrolando, ó. Quando eu ver que chegou aqui num pedaço, onde eu vou sobrepor a outra massa pra fazer a emenda, não vai ficar tão alto, eu venho aqui e já corto o excesso de massa. Ó, puxei pra cá. Ficou assim, ó. Tá vendo? Ó. O que eu vou fazer? Venho aqui. Vou apoiar o meu EVAzinho aqui pra mim não marcar a minha massa. E vou fazer a minha emenda. Como a minha massa tá bem úmida, eu não preciso passar água. Não preciso, tá? Ela aqui já vai fazer a emenda dela normal, tá? Porque a minha massa tá bem úmida. Não vai ficar relevo, por quê? Porque eu cortei antes e o excesso da massa aqui, eu fiz a emenda, então ele acabou descendo. Acabou fazendo a espessura que eu precisava. O que eu vou fazer? Virar e sobrepor em cima da lata. Deixa eu pegar uma outra lata, porque aquela eu já usei. Ó, volto aqui, apoio ela e pego essa parte de cima e venho esticando, ó, pra tirar aquelas preguinhas que ficou igual no outro. Só que aqui é pra cima, no outro a gente puxava pra baixo igual como se estivesse vestindo uma saia, né? Ó. A emenda, sobrepõe. Ó. Tem gente que gosta de cortar essa parte aqui. Quando tem muito, eu corto, tá? Hoje eu não vou cortar, não. Só se houver necessidade. E a gente vem com o rolinho e começa, ó. Aqui eu vou terminar minha emenda, né? Que eu fiz naquela parte de baixo ali. Gosto de passar a mão pra tirar aquela marcação do rolinho. E venho jogando a massa pra dentro, ó. Muito cuidado, gente, pra não bater unha, pra não marcar, porque se marcar bolo é um saco pra ficar alisando. Eu procuro não marcar o máximo que eu posso a massa, tá? Pra poder o bolo ficar legal, não ter tanto trabalho. Ó, e vai esticando. Tá vendo? A massa, ó, vamos jogando tudo pra dentro do isopor. E vamos jogando. Pode puxar bem com o rolinho, pra não ficar alto, né? Tanta força que a gente tem que fazer que chega até a doer a mão. Eu já tive um bolo anteontem, tô com a mão tudo dolorida, o braço tudo dolorido de sovar massa, quantidade de massa grande. Aqui saiu um pedaço. Hoje mais esse. Ó. E fica assim, ó. Nosso bolo fica assim. Quem quiser tirar um pouquinho mais de massa aqui,
falar, ah, ainda tem massa aí que eu não vai aparecer, eu vou querer tirar pra não ficar não ficar tão pra dentro, mas se quiser deixar, pode deixar, porque não vai aparecer, tá? Aqui eu vou tirar ele, vou virar novamente ele aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele outro. Passar a colinha pra jogar a massa que sobrou pra dentro, tá? Ó, jogo com a mão mesmo. Se você for pegar, não apoia os dedos pra não marcar. Apoia a palma da mão, ó, sempre com a palma da mão. E aqui faz a mesma coisa. Jogou massa pra dentro, vem com o rolinho pra tirar aquela espessura grossa que ficou embaixo do bolo, pra não dar relevo, tá? Eu gosto de dar acabamento nos meus bolos na parte de baixo com EVA, né? Porque fica mais bonito, né? Deixar o bolo só no isopor, assim, com o restinho de massa embaixo sobrando, fica feio, né? O legal é a gente dar acabamento. Como todo serviço da gente, o que faz a diferença é isso, né? O capricho do nosso trabalho. E depois o EVA, se sujar a parte de baixo do bolo, você pode trocar, o cliente pode trocar, entendeu? Então, ó, acabei ele aqui. Não vou apoiar a mão nele pra virar, porque vai forçar, vai pesar, então vai marcar. Vou fazer o que eu fiz antes. Levanto o EVA, venho aqui, vira, né? Coloco ele aqui, em cima da mesa. Se quiser vir aqui por cima com alisador, puxando a massa pra dentro, pode vir, ó. Vem com o alisador. Puxa toda a massa pra dentro. Ó, que vai alisar mais ainda. Pra não ficar essa parte muito reta aqui, pra ficar redondinho, eu gosto de passar essa parte dentro da mão, ó. Fica lisinho do mesmo jeito, tá? E, ó, tá aí o nosso bolo, tá? Ó, como eu falei com vocês no outro, essas marcações aqui do isopor vai sair assim que a massa retrair. Ela vai secar, daqui umas 5, 6 horas, ele já vai estar num ponto legal da massa, quase seco, né? Pelo menos por fora vai dar aquela camada pra você poder pôr a mão. E se quiser já pôr algum aplique, já pode pôr, tá? Eu geralmente costumo usar estufa pra poder secar, acelerar a secagem quando eu tô muito abafada. Quando não, o legal é você fazer e deixar pra pôr o aplique no outro dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me deixar mensagem aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Beijo pra vocês, tá? E até a próxima.